O Rio Pinheiros e o Rio Tietê da prefeitura ou do estado? Do estado. Como que a gente faz para deixar ele navegável, deixar ele recuperar ele? O Tietê, ele é navegável, né? Um bom pedaço dele... Não, eu sei. Meus pais são do interior, tem uma parte lá que ele morava na beira do Tietê, pescava e tal. Pescava. Tô falando aqui mesmo, né? Meu avô nadava no Tietê em São Paulo. O meu avô, Sério? O pai da minha mãe tem foto nadando no Rio Tietê. Imagina que doido seria isso, a gente poder ir ao redor do rio construir toda uma... Incrível, ia ser incrível demais. mesmo. Eu acho que está avançando a despoluição. Acho que num ritmo realmente que deixa todo mundo um pouco chateado, né? Todo mundo queria ver o rio mais em ordem, né? Mas ele está sendo despoluído, né? O Rio Pinheiros, eles conseguiram fazer ligações de esgoto, uma quantidade razoável de residências passaram a ter, pelo menos, não sei se o tratamento, mas pelo menos a coleta. Entendi. Porque tem uma diferença entre coletar e tratar, né? Porque às vezes você coleta e você vai jogar... Aí não adianta, você tira o problema de um lado... De um lado e joga do outro. Mas nós temos estações de tratamento, que até algumas estão até subutilizadas. E você precisa criar ramais. Às vezes, e o ramal é caro. O ramal o que é? O ramal é quando você pega todos os coletores e joga num grande duto que tem o tamanho do metrô, assim, que leva o esgoto todo absurdo grande. É grande pra caramba. E tem que ter pressão, tem que ter uma coisa que... Uma área de secção de um metrô mesmo. Passa um trem dentro para levar para as estações de tratamento. Tem umas obras paradas desde a época da Copa, né? Os elevados e tal, né? Não, tem o monotrilho, né? Famoso, exato, né? O monotrilho que ia lá pro Morumbi, né? Do Morumbi até o aeroporto de Congonhas. Esse aí tá as moscas lá. Exato, né? É lamentável. Uma quantidade de obra parada é muito grande. Você sabe a atrocidade que está sendo cometida, né, contra uma pessoa. Veja bem, se o Lula fosse culpado, eu poderia visitá-lo como amigo dele. Claro. Né? Porque ele não ia... Eu ia lamentar ele ter errado, mas eu ia querer que ele pagasse pelo erro que cometeu. Não é porque o cara é teu amigo que você vai deixar de considerar justo uma pena. Se o cara cometeu um erro... Eu sou super legalista, sabe? Eu eduquei meus filhos para eles não cometerem erros. Porque se cometer, vão responder. E ponto. E não cometem. São como os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro estão com medo. Olha a cutucada aí, hein? Estão todos com medo do resultado eleitoral. Porque, rachadinha, 28 anos, cara. Comprar mansão de 6 milhões. Aí você está falando de coisa grossa e comprovada. Não é que estão inventando. Tá lá, preto no branco. Queiroz depositando dinheiro para lá e para cá. Isso aí tem que responder. Claro que tem. Né? Então, agora, eu sabia o que estava acontecendo com o Lula. Eu sabia que ele estava sendo envolvido numa trama pelo Moro. Eu sou talvez dos poucos brasileiros que tive que ler o processo, porque eu era advogado do Lula. E qualquer jornalista poderia me perguntar, e na página tal? Eu ia ter que saber responder. Eu li aquele processo inteiro. E eu sempre falei, esse processo não para em pé. Esse processo é ridículo. Esse processo é absurdo. Agora, se uma pessoa errou, pode ser parente, amigo, correligionário, pode ser o que for, paciência. Imagina você, quando um padre comete um erro, a dor que é para a igreja reconhecer o erro. Mas não vai ficar passando mão, né? Quando um pastor comete um erro. Claro. Esse pastor que pediu uma barra de ouro, 1 quilo de ouro no MEC. Imagina um pastor vai roubar dinheiro do Ministério da Educação com o consentimento do ministro. Roubar uma barra de ouro de 1 quilo. São 300 mil reais em propina num negócio. Você lamenta. Porque, né? Agora, se um padre pode errar, uma pessoa de um partido político, um político pode errar, um advogado pode errar, um médico pode errar. Não vê esse médico anestesista? Meu Deus, que terror. O cara é médico anestesista. O cara dopa uma mulher em trabalho de parto para estuprá-la enquanto os médicos estão fazendo o parto. Cara, quando eu vi essa cena, é monstruoso, né? É uma coisa tão absurda. Então, o ser humano, tem seres humanos que vão falhar, né? E eu sou a favor de cumprir a lei. Pena de morte, nada disso. Cumpre a lei. Prende o cara, afasta da sociedade.
ele vai passar vergonha, ele vai envergonhar, infelizmente vai envergonhar a família, até gente que não tem nada a ver com aquilo, passa uma vergonha danada. Mas ele vai pagar na forma da lei. Eu sou a favor de cumprir a lei. Agora, no caso do Lula, cara, eu sabia o que estava acontecendo porque eu li o processo. Eu não dei uma de Rede Globo, de acreditar no Moro. Eu fui ler. E aí eu falei, não, cara, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. E eu vou te contar uma história, Leni. Né? O cara fala, porque era teu amigo. Não. Quando o Alckmin foi acusado, em 2017, se eu não estou enganado, de uma loucura, por um empreiteiro que queria sair da cadeia e acusou o Alckmin para sair da cadeia. Eu estava no programa do Mário Sérgio Conte na Globo News e eu disse, isso em parte é culpa da classe política, porque a classe política devia ter a dignidade de defender a honra de um adversário quando sabe que ele está sendo injustamente atacado. Eu falei isso. Aí o Mário Sérgio Conte me perguntou, você teria condições de aqui, agora, defender um adversário que está sendo atacado na honra? Sim, Geraldo Alckmin. Está sendo atacado na honra e está errado, porque eu conheço o governador, está errado o que estão falando dele. E ele é do PSDB, não é do PT. E eu estou defendendo ele aqui, ao vivo, porque eu sei que está errada essa denúncia. Então, para mim, para mim é o seguinte, disputa política é em campo com argumento. Vamos voltar para a metáfora do futebol. Lá dentro do campo, nós vamos seguir as regras e eu vou tentar fazer gol em você, você vai tentar fazer gol em mim. E ponto. Fora. Agora, fora, meu amigo. Se você é de um time, eu sou de outro. Estão te atacando, eu sei que está errado, eu fico quieto, porque você é um jogador. Se complicar a vida do Neymar, vai ser bom para mim, porque aí não vai ter o Neymar para eu marcar. Cara, não dá. Se o Neymar tá certo, você tem que defender o Neymar. Se o Neymar tiver errado, por mais dinheiro e famoso que ele seja, você tem que dizer, paga, pô. Então, eu aprendi com meu pai a fazer assim, entendeu? Quem aprendeu a fazer diferente, faz diferente. Eu aprendi em casa assim. Se a pessoa é honrada, você defende ela, independentemente das consequências sobre você. Então, eu não me arrependo de ter defendido uma pessoa que estava sendo perseguida. O São Paulo é recordista em roubo e furto de celular e em estelionato. Estado ou cidade? Estado. Muito grave a situação de furto e roubo de celular e estelionato. São os crimes com maior número de BOs, boletim de ocorrência. Estelionato? Estelionato é quando pega o teu Pix, quando passa um WhatsApp para você. São esses golpes, né? Esses golpes todos são estelionato, né? Tá. E roubo de celular, roubo e furto. Às vezes com violência, às vezes sem violência, furto ou roubo, né? Bom, qual é o problema? Hoje nós só estamos prendendo em flagrante. Então você vê o roubo acontecer, você vai lá e prende o cara. Você vê o traficante com uma trouxinha vendendo, você vai lá e prende o cara. Só que o grande criminoso, o cara que organiza essa rede, ele não está na rua. Claro que não. É o receptor, né? É o receptor ou o traficante, né? O grande traficante. Para você chegar nesses caras, você precisa de uma polícia investigativa. Não adianta o policiamento ostensivo na rua sem a polícia investigativa. Porque se o policiamento ostensivo funcionar, você vai encher as cadeias. Mas o crime vai substituir quem você prendeu por outras pessoas que vão ser aliciadas. Se você não pegar o ninho do crime, você não vai resolver o problema da rua. E quem faz isso é a Polícia Civil, com equipamento, inteligência e efetivo. Se você tiver delegado só cumprindo tabela, batendo carimbo, você vai perder para o crime. É o que está acontecendo em São Paulo. O Estado de São Paulo está perdendo para o crime porque não investiu na polícia. E aí está todo mundo chateado, ganhando mal. Eu estava te contando, né? A moça que nos assessora não pôde comprar um tênis numa loja, porque o policial falou, você tem que ir embora daqui, vão te roubar. Eu falei, não, mas... Ainda ele falou, você não vê que as lojas estão tudo fechando aqui no centro? As lojas fechando no meio-dia. Com medo. Com medo de saque. Eles perderam o controle do centro da cidade. A prefeitura e o Estado. Não sabem o que fazer. Aí fica jogando bomba para dizer que estão trabalhando, como se isso fosse resolver. Isso só muda o cara de lugar. A bomba só muda o cara de lugar. O medo de virar Venezuela, o inchar muito o Estado. O que você tem a dizer sobre essa parte, né? Olha, é engraçado essa pergunta, porque
Quando você vai nos livros de história econômica, você vai ver que a carga tributária ela aumentou em 2 situações. Vou falar, posso errar na vírgula, tá, mas eu vou dar um número redondo para você. Quando teve o golpe militar, a carga tributária girava em torno de 16% do produto brasileiro, do PIB. Do PIB. 16%. Quando terminou o regime militar, a carga tributária era de 26% do PIB. Então, em 20 anos, mas aumentou em menos de 20 anos. Tá. Ela subiu rápido e depois estabilizou. Então, de 64 a 85, foram 21 anos de ditadura. Pega o período, carga tributária de 16 para 26. Bom, aí ela ficou estável até o Plano Real. Ou seja, de 85 a 94. 10 anos, estável em 26. Aí ela subiu de 26 para 32 durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. E permaneceu mais ou menos em torno disso até hoje. Então, os 2 momentos que o Estado cresceu foi num período do regime militar e num período do governo FHC. É isso. É isso que está nos livros. E não tem como a gente reduzir isso. Eu acredito que não. E parece que são 4 meses ou 5 meses, né, que a gente, que a gente trabalha para pagar o governo. É, né? um terço da renda, que mais é ou muito menos. Pesado, né? O problema é o seguinte: você não consegue garantir escola pública universal, saúde pública universal, assistência pública universal. Você não consegue assegurar tudo isso, que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha isso. E agora, depois da Constituição de 88, tem. Né? Eu acho que se a gente racionalizar os tributos, porque tem gente que paga muito, tem gente que não paga nada. E também escoa desse dinheiro muito para a mão errada, né? Para a mão errada. É. Então, se a gente racionalizar o Estado, eu acho que a gente consegue melhorar. No governo Lula, a carga tributária ficou estável. Estável. Inclusive a Dilma ficou estável. Não teve aumento de tributo. A carga tributária. Volta o papo do CPMF, né? Mas nós perdemos a CPMF no nosso governo. Foi criada no governo Fernando Henrique e acabou no governo Lula. Graças a Deus. Então, quando a pessoa pergunta da Venezuela, tem que ver os dados, porque senão volta a pergunta do dedinho, né? Perdido do Lula. Mas por que essa... E aí você fala, você tá em que página, de que livro, entendeu? Mas qual parte do socialismo que vocês defendem? É o que? É o Estado cuidando da parte de educação? Eu vou te ser muito sincero, Vilela. Eu acho, assim, o imposto sobre herança no Brasil ridiculamente baixo. Eu não estou falando de herança do cara ter 2 apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Porque o filho não teve mérito nenhum. Tem impacto real? É muito dinheiro? Assim Depende do alíquota, né? Depende do que você fizer. Mas hoje a concentração de renda é de tal ordem que, se não tiver um cuidado com isso, daqui a pouco, hoje, um único... O homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada até outro dia em 300 bilhões de dólares. Quer dizer, as reservas cambiais de um país como o Brasil. Então, tá havendo, né? É uma falta de proporção nas coisas. Por quê? Porque às vezes você oligopoliza ou monopoliza um setor econômico e você arrebenta a concorrência e ganha superlucros. Quanto tem o Jeff Bezos? Quando tem... Aí ele vai deixar 50 bilhões de dólares para cada filho? Começa a ficar meio ridícula a coisa, entendeu? É porque no Brasil, aqui a gente... Então, o imposto sobre herança, só para concluir, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até pro herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião.
Outra coisa é o imposto sobre o fluxo. Hoje o pobre paga mais imposto proporcionalmente à renda do que o rico. Sim. E isso está medido. Então nós temos que recalibrar isso. A gente tem o que a gente chama de sistema tributário regressivo. Cobra-se mais de quem tem menos, proporcionalmente. Então, se a gente organizar isso, bem organizado, já vai melhorar muito a vida do pobre e não vai piorar a vida do rico. Essa que é a questão. Não vai piorar a vida do rico. É que parece que tudo isso começa com boa intenção e depois vai baixando, né? Vai vindo para cá, para mais baixo, né? E eu ia falar também dessa dificuldade de empreender que tem no Brasil, que acaba assustando o pessoal. Não sei como facilitar o... Nós criamos Super Simples, que é a maior mão na roda. Sim, com certeza. Eu lembro quando apareceu Super Simples, foi uma mão na roda. Mas quantos milhões de empresas se beneficiaram do Super Simples? Mas ainda é muito difícil, né? Não, mas do que era, melhorou muito. Tudo bem, mas ainda... Eu sempre tive pequenas empresas, né, conforme eu te falei. Até os 36, 37 anos, eu era um pequeno empresário que vivia da renda das minhas pequenas empresas, com meu pai e com meu cunhado. E era muito pior do que hoje. Com certeza. Entendeu? Então, houve uma melhoria significativa disso aí. Agora, nós paramos de avançar, né? Total. É muita regra, é muita coisa e é muita margem para... Agora, eu acho o brasileiro um povo empreendedor, sabia? Com certeza, apesar de todas as dificuldades, é um povo empreendedor. E por isso que é estranho um cara como o Dória, que se dizia empresário, gestor, cometer a atrocidade que cometeu durante a pandemia, né? Exato. Que é carcar imposto em cima de quem está na pior, né? Porque o cara tava sem demanda, o cara não tá vendendo. E aí você vai lá e pum. E pior ainda. Teve um lance seguinte, é bom explicar para as pessoas. Tava tendo, eu não lembro qual era a ocasião, não lembro exatamente qual ocasião. Na frente do Instituto Lula, sim, tava uma concentração de petistas. Não sei se provavelmente era um ato de solidariedade ao Lula. Isso recente agora? Não, faz tempo. Faz tempo? Faz tempo. Eu nem lembro quando, mas faz tempo, faz anos. Tá. Né? Então tinha um grupo de petistas se solidarizando com o Lula por qualquer questão. Se você for na internet, você vai achar. Aí pintou um cara e foi agredir a manifestação. E foi empurrado por um petista, que é esse cara aí. Acho que eu lembro. Foi empurrado. E, num lance horrível, né? Veio um carro e apanhou esse cara, que não veio a óbito, não morreu, mas foi gravemente ferido. Então é evidente que houve um erro. Fala, não, mas foi uma reação. Mas não deve reagir, ainda mais na rua. Exato. Você pode cometer. Mas assim, dizer que o cara teve intenção de matar é outra conversa. Sabe, o cara... E nem houve da parte do Lula nenhum gesto anterior dele dizendo, se vier aqui no Instituto, mete porra. Não. Foi uma situação que vitimou a pessoa foi hospitalizada, né? Que eu me lembre, aí eu não quero também falar de coisa que eu não sei, que eu me lembre, a pessoa se recuperou do acidente, entendeu? Assim, por infortúnio total, eu soube que veio a falecer de Covid. Veio a falecer de Covid. Nada a ver com o acidente. Muito tempo. Eu estou contando aquilo que me passaram dessa história. Eu me lembro de coisas da época e lembro de coisas que foram me repassadas. Até dar uma olhada e depois você acha alguma coisa. Mas é bom dar uma olhada. Tá. Agora, comparar isso com um sujeito que entra numa festa de aniversário e sai matando a família... Porque a festa o tema era Lula e o cara... Não, peraí. E o cara na rede social. Ali era o Instituto Lula. Não foi um petista que foi na casa de um bolsonarista. Era a casa do PT. Era o escritório do Lula. O sujeito foi provocar. Invadiu. Justifica o empurrão? Não estou aqui para... Quando vem um cara provocar, a orientação que a gente recebe é o seguinte: chama a polícia. É claro. Ou contém a pessoa. Né? Imobiliza a pessoa. Se a pessoa for agredir alguém, tiver com uma faca, imobiliza. Contém a pessoa. Não é o caso de Foz do Iguaçu, pô.
Foz do Iguaçu era um policial federal. Entrou armado num salão de festa e matou um chefe de família, né? Acho que comparar essas duas coisas, assim, com certeza, é uma técnica bolsonarista que não dá. O Bolsonaro está tentando fazer isso? Não dá, pô. Tinha que ser o primeiro, não tem cabimento. Tem que ser o primeiro a vir a público e falar que isso é inadmissível, que é um absurdo e tal. É isso. Eu não estou justificando o erro de ninguém, viu? Eu só estou comparando situações muito diferentes. Mas é esse fato que ele está comparando mesmo? É isso, né? É isso mesmo, foi um incidente Então tá certo. do Instituto Lula. Eu acho que eu lembro. Não, e o cara está respondendo judicialmente. Ele vai... Tá respondendo judicialmente. Claro. Nenhum país do mundo opta por uma coisa ou por outra. Né? Você calibra. Hoje, 80% do recurso é investido em educação básica, 20% em educação superior. É uma proporção razoável no mundo. Né? Não é uma coisa muito desproporcional o que acontece no mundo. Porque é o seguinte, se você não tiver pais universitários, você vai prejudicar os filhos. Se você não tiver professores universitários, você vai prejudicar os alunos. Então, a educação, ela é um ciclo geracional. Você tem que pensar ciclicamente quando você pensa em educação. Porque senão você vai cometer um erro absurdo. Falar, então, vamos botar todo mundo na creche primeiro e depois resolve o resto. Eu estudei em escola pública até a 8ª série. Então, e era muito boa, né? Você tem que pensar a geração, geracionalmente. Quando você pensa geracionalmente, você consegue entender a dinâmica da educação. Você tem que reservar um recurso para a educação superior. O Brasil, com tudo que eu fiz, e eu fui de longe o que mais fez. O SISU da minha época, a expansão das federais, criação dos institutos federais, o ProUni, tudo da minha época, lá no Ministério da Educação. Com tudo que nós fizemos, nós temos menos universitários que a Argentina e Chile. Menos que a Argentina e Chile? Proporcionalmente. São mais de 8 milhões. Mas nós tínhamos 3 milhões de universitários, temos quase 9. Melhoramos muito. Mas nós precisávamos chegar ainda nos 12 para estar numa situação razoavelmente confortável. Ainda precisava expandir mais. Então, a conta não é. A conta da educação é um pouco. Um ou outro, né? Não dá. Porque o professor, você vai formar onde? Claro. E os pais dos alunos, você não vai formar? É que antes estava desregulado, né? Hoje está provado, Vilela, que é interessante isso. 2/3 do desempenho de um estudante tem a ver com a família dele e não com a escola. 2/3 explica o desempenho do aluno. Porque a gente não repara o quanto a gente educa os nossos filhos. Claro. Começa do vocabulário, começa da sintaxe. Ajudar na lição de casa. Por que uma criança de 3 anos fala, 3, 4 anos, fala perfeitamente numa casa e na outra não? Tem a ver com os pais, com os avós. O avô que conta história, que lê história. Uma criança que tem um avô analfabeto tem uma formação. Uma criança que tem um avô letrado tem outra formação. E claro, ele nem foi para a escola ainda. E você já está distinguindo. Por quê? Porque o avô que conta história, que lê, que tal, vai dar uma formação para o neto. O outro analfabeto não pode. Então, a educação ela tem que ser pensada geracionalmente, porque senão você vai cometer muitos erros de gestão, entendeu? Faz todo sentido.